Queridos, essa palavra que eu estou trazendo nessa noite, eu vou precisar ficar olhando para cá, porque eu não estou com esboço aqui e eu não enxergo muito bem nessa distância, né? Eu preciso trocar meus óculos, né? Que é multifocal, eu devia estar enxergando, mas não estou. Esperança, a âncora da alma, palavra que está no livro de Hebreus, capítulo 6. 17 a 20. Esperança é a âncora da sua alma, não é? Obrigado, querido. E a âncora serve para estabilizar e manter as coisas no lugar, né? No caso aí, navio, né? Um barco. Então, eu estive agora em Caraguatatuba, né? Passei alguns dias lá em Dalila. E fomos até Ubatuba, que é bem próximo ali de onde nós estávamos, e pegamos uma escuna, fazer um passeio de escuna, né? Quantos aqui já fizeram passeio de escuna? Muito gostoso ali na praia de Maranduba, em Ubatuba. E então eles param próximo da praia, lançam ali a âncora, e aquele barco enorme, né? Cabe mais de 120 pessoas, se eu não me engano, 160, o rapaz falou. E ele fica bem comportadinho ali, paradinho, não é? Vamos dizer assim, ajuda ele a ficar estável ali naquele lugar. E saímos para um passeio por uma pequena praia, mais distante, mais deserta. Depois paramos num lugar para a gente poder mergulhar no barco, muito gostoso, tudo muito agradável, né? E eu estava dentro d'água, saltei do barco, estava dentro d'água, tinha um senhor do meu lado, nós estávamos boiando na água, né? Aproveitando aquele dia tão gostoso. Aí ele olhou assim, mas parece que o barco está virando. Aí eu olhei logo para a corda onde a âncora estava presa, né? A corrente onde a âncora estava presa. Assim, não tem problema nenhum não, ele não vai vir aonde nós estamos, porque a âncora está segurando ele lá. Nossa alma precisa da fé que está no nosso espírito. Nossa alma precisa da fé que está no nosso espírito, até que a nossa alma também tenha fé, para que essa fé encharque a nossa alma. E para que essa fé encharque todo o nosso ser, ou vamos dizer assim, a nossa mente, todo o nosso pensamento, tá? Há um ditado que diz que a esperança, irmãos, é a última que morre, tá? Aí eu vou dizer para você que essa esperança, que é a última que morre, não vale um centavo, né? Não vale nada, porque nós precisamos ter uma esperança que não morra, tá? Então, você como cristão já deve ter dito esse ditado algumas vezes. Eu mesmo já usei diversas vezes. Não, calma, gente. A esperança é a última que morre. Não. A esperança que nós temos é uma esperança viva. Mas viva como é vivo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É vivo o nosso Deus. É o Deus vivo. A esperança viva no Deus vivo. Então a esperança que nós temos em Cristo é imorredora, é eterna. Não morre nunca. Essa e é dessa esperança que nós estamos falando nessa noite. E eu acho que é muito a propósito falar no Tadel, não é? Sobre a esperança. Porque aqueles que são líderes de célula, não é? E que eventualmente vão discipular alguém, que tem um ministério da igreja, que estão fazendo algo na igreja, a nossa fé e a nossa esperança são constantemente atacadas por todo tipo de adversidade, tá bom? Então, veja só, a nossa célula se multiplicou lá em casa, a célula que nós temos lá em casa, minha filha era líder dessa célula, se multiplicou. Então, inclusive a célula que se multiplicou, né, a célula que saiu desta, foi para a casa do meu filho e da minha nora. E ficou ali, então, a minha esposa como líder dessa célula. Então, ela ficou a ser líder dessa célula, como funciona na nossa casa mesmo. Então, metade da célula foi para a casa do meu filho, da minha nora, e metade ficou
na nossa casa. Na primeira reunião que nós fizemos, então foi, olha, uma célula grande, cerca de 20, e, se eu não me engano, 22 pessoas, estou bem lembrado agora. Então ficou cerca de 10 pessoas para cada célula. Ainda uma célula excelente com 10 pessoas. Sabe quantas pessoas tinha na primeira reunião que nós fizemos lá em casa depois da multiplicação? 2. Só foi um casal. Só um casal. Tá certo, 4 porque tinha eu e minha esposa, mas que foram para a reunião de célula, não é? Um casal só. Fizemos uma célula, irmãos, excelente. O casal saiu depois, a moça, né, a mulher, a jovem senhora, depois compartilhou no grupo da célula. Puxa, irmãos, que célula maravilhosa nós tivemos nessa noite. Porque minha esposa não se deixou abater pelo fato de ter pouca gente ali. Tá? Na segunda célula, irmãos, melhorou muito. Foi mais uma pessoa. Melhorou bastante, ou seja, foi 2 na primeira, 3 na segunda, aumentou 50%. Quero ver o salário de quem aumentou 50% aqui ultimamente. Né? E então e hoje tem reunião de célula, vem para cá e tem reunião de célula lá hoje, né? Em casa. Eu já estou sabendo que quando era 10 para as 8, a célula começa às 8h30, está começando agora, já tinha um rapaz chegando 10 para as 8 já. Eu falei, opa, hoje vai bombar esse negócio aqui. Né? Vai bombar, depois eu quero ver o resultado lá. Tá. Aonde está depositada a sua esperança? Essa é uma pergunta crucial. Tá? A palavra de Deus diz em Salmo 20: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, nós nos erguemos e estamos firmes. Esperança, irmãos, é o ato de esperar alguma coisa, mas também é sinônimo de confiar. A esperança do cristão não é como você esperar um ônibus, porque às vezes o ônibus não vem, ou às vezes ele atrasa. Não é como esperar uma criança, porque eu estive em Santarém quando nasceu o neto do pastor Paulo Jeff, da pastora Rebeca, são os líderes da Missão Paz. No dia do nascimento, houve uma complicação na hora do parto. A criança estava absolutamente saudável. Se os irmãos vissem a criança depois que nasceu, assim, não é possível que essa criança está morta. Porque era uma criança linda, ela tinha um aspecto saudável, mas morreu no parto. Pastor Paulo Jeff estava inconsolável, ele estava tão entristecido, irmãos. Eu estava na casa, hospedado, muito próximo da casa deles, na casa da minha filha morava lá na época, eu estava missionária da Missão Paz, e eu vi a hora que o carro do pastor Paulo Jeff chegou, eu já sabia o que tinha acontecido, fui até lá para ver como ele estava, falei, pastor Paulo Jeff, como é que o senhor está, meu querido? Ele disse assim, pastor, eu estou muito mal, algo que ninguém esperava. Era para chamar-se Ana Rebeca, não é? A menina, e nasceu morta. Tudo estava bem até a hora do parto, mas na hora do parto deu uma complicação. E a mãe pegou uma infecção muito grave, que estava se tornando uma infecção generalizada. Então toda a igreja começou a orar em favor dela e tal. Todos tinham esperança que aquela criança ia nascer e que ia trazer muita felicidade para a família, uma grande alegria, porque até a véspera o médico estava dizendo, está tudo bem, a criança está ótima, mas na hora do parto essa criança afogou-se, ainda antes de sair do ventre, morreu, e a mãe pegou uma infecção que se tornou, eu fui visitá-la no hospital, ela estava inchada por causa da infecção, todo o corpo inchado por causa da infecção. Isso também é um risco muito grande, porque infecção generalizada, os irmãos sabem, o
o que é. Já vi Deus fazer milagre a esse respeito uma vez e vi novamente nessa oportunidade e tal. Ela sarou. Essa esperança, irmãos, morreu ali naquele dia. Aquela alegria transformou-se em tristeza. Mas a esperança que nós temos não. É uma história que eu achei tão interessante, por isso que eu coloquei essa palavra dança ao Everest. Trata-se de Edmund Hillary. Foi o primeiro homem a subir no Everest, a montanha mais alta do mundo. Ele e o guia dele na época, é um povo lá que mora na encosta do Everest, chamado povo Sherpa. Alguém já deve ter ouvido falar. Passa aí no Discovery de vez em quando, né? Reportagem. Tem um filme também, muito interessante, falando sobre a escalada, o inglês, que nunca tinha escalado nada na vida, conseguiu escalar o Monte Everest na sua primeira tentativa. Mas Edmund Hillary conseguiu essa proeza no dia 29 de maio de 1953. Aliás, nesse dia, aqui ele tentou escalar, mas fracassou na sua escalada. Tá? Aliás, ele conseguiu no dia 29 de maio de 53. Calma, irmão, que eu cheguei agora, estou um pouquinho ainda. Eu ainda estou fazendo as curvas com o meu carro, tentando chegar aqui, né? Meu corpo chegou, mas a minha alma está quase chegando. Calma aí, vai acoplar daqui a pouco. Ele conseguiu nesse dia, mas um ano antes ele tinha tentado e não tinha conseguido. Mesmo assim, o esforço dele foi tão grande e a altura do Monte Everest que ele chegou foi tão alta que os ingleses reconheceram isso, o povo dele, e celebraram isso, deram uma festa e o homenagearam. E aí deram a palavra para ele. Tinha uma fotografia do Monte Everest na parede. Aí ele disse assim: olha, irmãos, olha, amigos, eu estou agradecendo a vocês por essa homenagem, mas o que eu estou me sentindo realmente é bastante frustrado e estou me sentindo fracassado. Aí ele virou para a fotografia do Monte Everest e disse as seguintes palavras: Monte Everest, você me venceu nessa primeira vez, mas eu irei vencê-lo no próximo ano, por uma simples razão. Você está no máximo da sua altura, mas eu ainda tenho muito para crescer. Muito bom. Que frase extraordinária, não é? Eu acho que todo crente devia estar escrito na Bíblia esse negócio aqui. Eu acho que está escrito, de alguma forma está escrito na Bíblia isso aqui. Você vai acabar lembrando de algum texto parecido com isso aqui, na Bíblia. Tá? Porque todo cristão deveria pensar dessa maneira. Problema, situação, eu ainda não venci. Célula, eu ainda não consegui. Igreja, ainda não decolou. A minha vida financeira, pessoal e familiar, ainda não deu certo. Mas esse problema tem um limite. Mas a fé que eu tenho, não. E o Deus que eu tenho, o meu Deus, é capaz de fazer o impossível na minha vida e na vida da minha igreja, na minha casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, eu achei tão forte isso aqui. De fato, um ano depois ele se preparou melhor e ele venceu o Everest, chegando até o limite do seu cume, lá em cima, não é? E aí, então, imagina, se foi feito festa da primeira vez agora, então. Esperança é uma força que leva o ser humano para além de si mesmo. Tá? Abraão, irmãos, não foi somente o pai da fé, mas alguém que nutriu uma grande esperança no Deus de Israel. Para Israel, a confiança em Deus significava esperar, confiar e esperar, confiar e perseverar. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. É verdade, viu? A nossa fé está, irmãos, sendo provada a todo instante, na medida que você espera, na medida que você confia e na medida que você persevera. Isto é um tripé da sua fé. Este é o tripé da sua fé.
Não somente você espera, mas esse esperar com fé é uma convicção. Confiar, irmãos, é você ter certeza de que Deus não vai largar a sua mão e que Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu fazer, aquilo que é do interesse dele, é do interesse de Deus, que a igreja ganhe almas para Jesus, cresça numericamente e na sua qualidade. Deus quer que os membros da igreja sejam fortalecidos na sua fé, sejam vitoriosos contra o inimigo e ultrapassem todas as barreiras que forem colocadas na sua frente. É o desejo de Deus. Mas quando nós chegamos no perseverar, queridos irmãos, é quando você faz o furo com a furadeira da parede. Aí você coloca a bucha e depois coloca o parafuso para apertar. E aí você descobre que a bucha está frouxa, o parafuso é pequeno demais. Você vai ter que começar tudo de novo. Irmãos, eu imagino esse pessoal de Brumadinho que investiu toda a sua vida para construir uma casa, cultivar um campo, e de repente vem 5 metros de lama e cobre tudo aquilo, inclusive os animais e quase toda a família daquela pessoa. Alguns dão entrevista e falam assim: eu não tenho mais nada, tudo que eu tinha acabou. Algumas mães perdem um filho, um pai perde um filho, uma família perde uma pessoa, e as pessoas daquela família costumam dizer assim: a minha vida acabou. Algumas mães que perderam seus filhos assim: a minha vida acabou. Isso é perder a confiança, deixar de confiar e também de perseverar. Muito bem, isso aqui é muito importante, esses textos, irmãos. Acho que eu vou ficar até um pouquinho mais para cá, para não ficar com torcicolo. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe-o de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Jeremias diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. O plano de Deus é dar esperança para a gente e um futuro. O plano de Deus é esperança e futuro para nós. Quando uma pessoa tem uma esperança viva, nada detém essa pessoa. De alguma maneira, irmãos, Abraão, Isaac, Jacó receberam essa revelação no seu coração, e eu oro para que eu tenha essa revelação e você também, de que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. O primeiro ato de confiança, de esperança e de perseverança que você vê, não é à toa que ele é chamado de o pai da fé, ele é o pai da nossa fé, por causa desse ato de absoluta confiança no Deus vivo. Depois em Hebreus você vai entender lá, porque o escritor de Hebreus fala: olha, Abraão levou Isaac para ser sacrificado, colocou ele sobre a lenha que ia ser acesa, e pegou o cutelo para sacrificar, porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Então veja só, ele ia degolar a criança, o rapaz, ele ia degolar o rapaz, tendo absoluta certeza de que Deus ia consertar a garganta do rapaz e fazê-lo respirar de novo. Em palavras cruas, era nisso que Abraão estava acreditando. E Deus viu essa fé dentro do seu coração, falou assim: pode parar, não precisa sacrificar não, já sei quem você é. Já sei quem você é. A bem da verdade, eu preguei até sobre esse tema, dos dízimos, no domingo passado. Muitos cristãos, talvez até alguns de nós que estamos aqui, pelas estatísticas que eu tenho, certamente alguém aqui
não está conseguindo dar o dízimo. Ou não está dando, ou está tendo dificuldade para ser fiel na entrega do dízimo toda vez que recebe o dinheiro da sua renda, seja semanal, mensal ou diário. Então meu filho, por exemplo, começou a trabalhar no trabalho que ele, todo dia ele recebia dinheiro, todo dia. Eu falei assim, tire o dízimo todo dia. Separe o dízimo todo dia, senão você vai se enrolar e Satanás vai enganar você. Não deixa. Então veja só, o dízimo não deveria ser tratado como um sacrifício, porque ele não pertence a nós. Como é que nós vamos sacrificar o que não é nosso? Mas mesmo assim, muitos cristãos estão até convencidos de que o dízimo faz parte do Antigo Testamento e que a gente não precisa mais dar. Pararam de perguntar para Deus, de confiar em Deus e de perseverar nas coisas que são profundamente bíblicas e que Deus diz para fazer. Algumas pessoas desistiram de perdoar. Já foram enganadas, ofendidas e traídas uma vez, duas vezes. E muitos cristãos eu ouço falando, olha, da próxima vez eu não perdoo mais. Ou então eu perdoo, mas eu não quero mais relacionamento com essa pessoa. Queridos, isto é uma contaminação diabólica para roubar a essência da nossa fé, que é confiar em Deus e fazer aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que Ele diz para fazer. Muito bem. Há três significados, né? Eu vou falar sobre um ou dois hoje, né? Quem sabe numa próxima oportunidade mais, para a palavra esperança na Bíblia Sagrada. Então, tikvá significa olhar esperançosamente em uma direção particular ou esticar uma corda. Esticar uma corda, tenho certeza que essa corda vai ficar presa em algum lugar para você poder subir. Tenho certeza que a corda não vai arrebentar. Ou seja, esticar uma corda na direção de Deus. Eu estou lançando o meu gancho, a minha esperança, a minha expectativa no meu Deus. E eu vou fazer o que Deus mandou fazer. E ponto final. Teve uma mulher que entendeu isso, irmãos queridos. Há muitos anos atrás eu vi sobre a história dessa mulher. Durante 19 anos ela sofreu demais com o marido, que era alcoólatra, era prostituto e etc. E nos últimos tempos ela descobriu que o marido dela estava saindo inclusive com travestis. Então essa mulher, durante muito tempo, quase 19 anos, ela lutava contra aquilo. Então, ela considerava o marido dela um estorvo, um empecilho, uma pedra de tropeço e tudo mais quanto é tipo de adjetivo, tirando palavrão, que ela não podia dizer que ela era crente, mas tudo quanto era outro tipo de nome ela botava no marido. Que aquilo era um sem vergonha, que aquilo não tinha jeito, que ela só tinha que ficar ali porque ela não tinha outro lugar para ir, etc, etc, etc. Até um dia que alguém a exortou. Assim, você já tentou amar o seu marido do jeito que ele é? Tu ama amar do jeito que ele é, sim, porque Jesus amou você do jeito que você é. Você sempre foi cristã, por sinal, uma cristã muito defeituosa agora, porque não consegue perdoar, não consegue amar o seu inimigo. A Bíblia diz para amar o seu inimigo. Quem é o seu maior inimigo? É o meu marido. Ele é a única pessoa que me atormenta e me traz dificuldade. Então é ele que Deus te deu um precioso inimigo para você amar. Comece a amá-lo e cuidar dele. Ela foi buscar a Deus e Deus falou no coração dela: filha, você está fazendo tudo errado, ame esse homem, cuide dele. Esse homem chegava em casa todo urinado, ele caía na porta e não conseguia entrar. Ela tinha que arrastar ele para dentro, porque ele era pesado, ela não conseguia levantá-lo. Arrastava ele até o banheiro, tirava a roupa, dava banho nele. Depois arrastava ele até a cama e ajudava ele a subir na cama.
Quando ele conseguia comer, ela dava comida para ele durante bastante tempo. Esse homem começou a ver que ele, quando chegava de manhã cedo, ele não estava mais com aquela roupa suja que ele tinha chegado. Ele tinha passado sexta, sábado o dia inteiro e domingo até a noite na gandaia. Ele começou a ver que a sua esposa estava cuidando dele, apesar do que ele estava fazendo. Isso começou a incomodá-lo profundamente. Porque ele via que de manhã ele estava limpo, a mesa estava posta com o café da manhã. Ela começou a caprichar de uma maneira extraordinária no almoço, no jantar, no lanche da tarde. Ela nunca saía para a igreja sem deixá-lo com tudo pronto ali. Quando ele levantava de manhã, às vezes ela já tinha ido, quando ele estava em casa no domingo, né? Ela já tinha ido para a igreja, mas quando ele levantava agora, a mesa estava posta. Era só ele colocar o leite e o café que já estavam preparados e tomar o café da manhã. Até um dia em que ele ficou em casa, não saiu no final de semana. No sábado ele passou o dia todo em casa, fazendo umas tarefas em casa e tudo mais, e ela só observando aquela situação. À noite ele disse para ela assim: você vai na sua igreja amanhã? Ela disse: eu vou todo domingo. Ele disse: amanhã eu vou com você. Ele foi na escola dominical. Depois à tarde, disse: você à noite você vai? Eu vou com você. Naquele dia ele foi no culto à noite, o pastor fez um apelo e ele entregou a vida a Jesus. Pouco tempo depois ele era um dos pastores daquela igreja. Porque essa mulher, irmãos, entendeu o significado da esperança, da confiança e da perseverança. É claro que ela fez isso, não foi um dia, dois, foi durante muito tempo. Já vi isso acontecer na nossa igreja também. Um homem que chegava num estado absolutamente deplorável e acabou se convertendo também pela insistência e pela perseverança dessa mulher, chama-se José Alves. Ok, meus queridos? Bem, Jesus é essa Tikvá em nossas vidas, Ele é a nossa esperança. Isso aqui, irmãos, é a tradução do hino de Israel. Chama-se Ha Tikvá, uma esperança. O nome do hino de Israel é Uma Esperança. Enquanto no fundo do coração palpita uma alma judaica, e em direção ao Oriente o olhar voltar-se a Sião, nossa esperança ainda não está perdida. Esperança de 2000 anos, de ser um povo livre em nossa terra, a terra de Sião e Jerusalém. Até a música desse hino, irmãos, quando toca, me arrepia dos pés até a cabeça. Agora, quando eu vi a tradução, a simplicidade, a letra o nome do hino de Israel é uma declaração de esperança. Ele diz assim: uma esperança. Qual esperança é essa? É de estar em Jerusalém. Sabe que os judeus até hoje não estão totalmente em Jerusalém, né? Mas em Jerusalém tem no lugar onde deveria estar o templo, é uma mesquita. Então a esperança deles é uma esperança difícil de ser mantida. Não é brincadeira não. Mas quando eles cantam o hino, eles estão declarando a sua fé. Um dia nós vamos olhar e vamos ver a Jerusalém totalmente nossa, como Deus nos prometeu. Eles nunca desistiram disso. Bem? Jó 17:15, né? Onde está a minha esperança? Há alguém que possa ver a minha esperança para mim? E o salmista responde, diz assim: responde, tu, Senhor, é a minha esperança. O salmista responde para Jó, né? Tu, Senhor, é a minha esperança, a minha confiança desde a minha mocidade. Então, de que vai olhar esperançosamente para uma direção. Essa igreja, irmãos, está olhando esperançosamente em uma direção. É por isso que nós dizemos que nós temos uma visão. Toda igreja local precisa ter a sua visão, porque ela tem uma identidade própria. Mesmo que faça parte de uma grande denominação, por exemplo, a Igreja Batista,
tantos milhares de igrejas, não é? A Igreja Assembleia de Deus, tantos milhares de igrejas. A Igreja da Paz tem quase 900 igrejas no Brasil, né? Especialmente na Bacia Amazônica. Mas cada localidade, inclusive na Bacia Amazônica, de uma comunidade ribeirinha para outra, existe uma diferença, existe uma particularidade, que é daquele lugar ali. Tem comunidades que são nas margens do rio Amazonas, outras nas margens do rio Tapajós, rio Arapiuns e tantos outros rios na Bacia Amazônica. Cada uma delas tem as suas propriedades, suas particularidades. Tem regiões que são mais difíceis, onde não tem tanto peixe, onde é mais difícil de cultivar, não é? Aonde dá um determinado tipo de peixe, ou de fruto, ou de produto da terra que cresce numa determinada temporada. A igreja que está aqui na Avenida X Chateaubriand, irmãos, tem particularidades muito próprias, diferentes da nossa ali no Jardim Record. O Jardim Record, onde nós estamos, tem uma favela atrás da igreja e outra na frente. Os irmãos aqui não, só tem gente rica aqui, são todos abastados. É um lugar. É sobre o correndo. Hã? Então, cada um tem a sua particularidade e essa igreja precisa ter uma visão. E essa visão é dada para a sua liderança. Este ano lá em Taboão da Serra, nós temos um norte. O nosso norte em Taboão da Serra, neste ano, é que toda igreja seja dizimista. Mas esse é o segundo alvo. O primeiro alvo é que todos conheçam a integralidade da obra de Cristo na cruz. Para que as pessoas conheçam, saibam o que Jesus Cristo fez por elas na cruz, desde o perdão até o novo nascimento, passando aí pela reconciliação, pela cura, pela libertação, tudo o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Pessoas profundamente e definitivamente curadas, libertas, salvas, tendo a convicção de que são nascidas de novo, que o Espírito Santo habita dentro delas, que elas não pertencem mais a este mundo, o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por elas. E também um passo de fé e de confronto a este mundo consumista, avarento, cobiçoso, de touro de ganância. Entregar a Deus o melhor do que nós temos nas nossas finanças. Está sendo um desafio grande. A primeira palavra que eu dei foi domingo passado sobre esse assunto de finanças. A primeira sobre os milagres da cruz foi um domingo, 2 domingos antes. Falar sobre os milagres da cruz, irmãos, é uma coisa deliciosa, maravilhosa, mas falar sobre finanças, você dá de cara com Mamon. E Mamon tem chifre, porque eu percebo que ele vem com o chifre do seu lado para te arrebentar. Mas o povo de Deus, a resistência do diabo é forte, mas das pessoas é maior do que de Satanás. Porque quando fala em botar a mão no bolso, cadê a grana? Está bem guardado. Eu já sei com quem que está, pode ir. Lá em casa é mesmo. Lá em casa é a mesma coisa. Enfiar a mão no bolso, tirar a carteira, que por sinal ficou lá no carro, e pegar o melhor do que você tem para dar oferta. No começo, quando você recebe o seu salário, para que você pegue aqueles 10% que não te pertencem
e devolver para Deus que é dele, e depois ainda pegar uma oferta generosa, abundante e de liberdade, generosidade, né? Já falei. E depois ficar à disposição de Deus para ajudar um irmão, ou que o Espírito Santo fale com você, pegue esses R$100 e dê para aquele irmão ali. Eu não vou apontar porque não quero gerar uma esperança falsa no coração do irmão. Então, na hora de... Isso, tá, ótimo. Foi bom vocês reagirem dessa maneira. O que eu quero saber é quem é que está confiando em Deus o suficiente para ser o que dá e não o que recebe. Porque a igreja está muito acostumada a receber. E quando fala em receber, opa! Mas quando fala em dar, rapaz, porra, é porque... Será que é Deus mesmo que está falando? É Satanás que está me enganando? Não. Satanás quer me ver na miséria. Por isso que ele quer que eu dê tanta oferta assim. Deixa até a carteira no carro. Deixei a carteira no carro para participar da oferta. É isso que ele está dizendo. Irmãos, a nossa esperança, confiança e perseverança tem que aparecer agora, em nome do Senhor Jesus. Bem, se Deus permitir, eu falo mais sobre isso daqui a pouco. Tá? Jogue a sua corda pela janela. Essa é a história de Raabe, né, que jogou a corda vermelha pela janela, né? Um pano vermelho, um sinal de que ela estava com o povo de Israel, de que ela confiava em Deus. Ela jogou a corda vermelha pela janela. Aquela muralha ia cair, irmãos. Aquele povo ia ser destruído. Os dois espias dizem para ela assim: olha, coloque uma corda vermelha na janela. E eles falaram coisas para ela, foram promessas, foi um compromisso, um pacto. Fizeram uma aliança com aquela prostituta, dizendo assim: olha, se a sua família estiver dentro da sua casa, se a sua família não estiver com você, nós não nos responsabilizamos por eles. Mas se você trouxer toda a família para dentro da sua casa e todo mundo e toda a sua família estiver junto com você, então nós somos responsáveis pela vida de cada um deles. Os crentes estão jogando a corda na caderneta de poupança, investimentos. O pastor prega a palavra no domingo aqui, mas ele entra na internet para ver se não tem uma palavra mais adequada para ele, que vai falar um pouquinho mais, vamos dizer assim, com mais brandura, com mais carinho, com mais compreensão. Aí a pessoa procura lá na internet, na televisão, escuta no rádio e tal. E poucos estão jogando a corda na direção de Deus. Fala: Senhor, jogue a corda para Deus. Em Ti, Senhor, está a nossa esperança. No Senhor, certamente, nossa esperança não será aniquilada. Diz a palavra de Deus em Provérbios 23. No Senhor, a nossa esperança não será aniquilada. O Senhor Deus diz assim: e lhe darei as vinhas dali e o vale de Acor por porta da esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu do Egito. Cristo é a nossa porta, ele é a nossa única porta da esperança. Não existe outro caminho, verdade, vida, saída, entrada. Ele diz na palavra dele: olha, eu sou a porta, quem vier a mim vai entrar e vai sair, entrar e sair. Então você tem entrada
e você tem saída. Ou seja, você tem soluções, você tem esperança. Não importa o que você faça, você vai ser abençoado na sua entrada e vai ser abençoado na sua saída. Não estou falando para sair da igreja. Se alguém está pensando em sair da igreja, é o diabo que está falando. Tá bom? E também comentando um pouquinho sobre a outra palavra que define esperança, que é Yahat, é o mesmo que permanecer confiante e aguardar pacientemente. Não é esperando que a terra já tivesse aparecido, não é soltou um corvo, mas ele ficou dando voltas, depois soltou uma bomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Irmãos, esse ato de Noé, essa fé de Noé, não é à toa que ele é mencionado como um dos 3 maiores homens de fé na história do povo de Deus. Porque primeiro, para fazer uma arca, onde não tinha rio, muito menos mar, fazer um navio para transportar a família e encher de animais, num lugar totalmente inadequado, vamos dizer assim, ele precisou não somente ter uma fé extraordinária, mas permanecer confiante e aguardar pacientemente. Agora veio a chuva e a arca foi suspensa na água, ela ficou flutuando lá em cima, ficou boiando. Agora tinha que esperar as águas baixarem. Ele fez as coisas tudo tão exatamente como Deus havia mandado, que não tinha como dar errado. Tudo bem? Ok. Alegrem-se na esperança, diz a palavra. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Em Cristo depositamos nossa Yahat, nossa esperança, aquela esperança que aguarda pacientemente, sabendo que é um tempo certo de Deus para que tudo aconteça na nossa vida. Tudo bem, eu vou parar por aqui, porque não preciso mais chover uma olhada a respeito dessa questão da esperança. Porque vocês, eu converso com o Marcelo, eu sei que é uma igreja que está sempre recomeçando. Já recomeçaram diversas vezes. Meu Deus, o que eu levo para aquele povo lá? Técnicas de célula eu trago, posso trazer depois. Como é a estrutura de uma igreja em células que faz discipulado? Hoje, muito legal. Muito bom. Mas a maioria dessas coisas vocês já fizeram. Algumas delas vocês vão repetir, vão fazer de novo. Algumas delas vocês são carecas de saber. E às vezes eu penso que o Marcelo sabe mais sobre célula do que eu mesmo. É um cara muito inteligente, ele e a esposa dele, rapaz. Eu fico olhando assim, o que estão fazendo aqui? Eles são mais inteligentes do que eu. E então, com relação aos métodos, irmãos, isso é bíblico, não tem segredo, é facinho. Nossa igreja nós temos advogado que é bom de célula e temos gente analfabeta que é melhor do que advogado para fazer célula. Advogado que se aconselha com gente que é semi-analfabeta na igreja. Tipo, como é que você está fazendo na sua célula? Eu estou fazendo assim, eu faço um bolo de fubá. Eu faço um bolo de fubá bem gostoso. E eu deixo uma da mesa assim, eu enfeito bem. Então quando as pessoas chegam, elas olham para o bolo de fubá e elas têm uma esperança. Essa célula vai terminar, eu vou comer aquele bolo de fubá. Tá certo que tem gente que fica torcendo para a célula acabar rápido, mas... E aí, eles percebem que tem coisas muito simples. Aí o advogado vai lá, tem líderes de célula na nossa igreja, pelo menos duas advogadas são líderes de célula. Rapaz, pense nas mulheres capazes de fazer um esboço,
né? Com hermenêutica, exegética, né? E aquele outro trem lá, homilética. Aí quando eu falo em homilética lá para aquela lá que é semi-analfabeta, não, boa ideia, vou fazer bolo de fubá e homilética também. Com bastante cebola. Mas se nossa esperança não permanece intacta, se nós não confiamos no nosso Deus, e se nós não perseveramos, nós não vamos ver nada. Queridos, quantas vezes essa igreja já caiu e teve que levantar de novo? Alguém já contou? Alguém já contou? Eu conheço a história dessa igreja, irmãos. Eu conheço há muitos anos. Eu já pensei, pelo menos umas 3 ou 4 vezes, agora vai acabar. Eu pensei. É claro que eu orava dizendo, Senhor, fortalece, abençoa, em nome do Senhor Jesus. Aí quando eu tinha alguma notícia, a igreja estava funcionando ainda. Eu falei, Deus é eterno. Estava renascendo, parece a Fênix, né? Renascendo das cinzas. Então talvez vocês tenham mais para me ensinar do que eu para vocês. Desde que essa esperança, esse senso de continuidade, essa insistência não esteja contaminada com nenhum tipo de sentimento ou comportamento que não condiz com a esperança, a confiança e a perseverança no nosso Deus. Junto com essas coisas, deve haver uma iniciativa e uma, vamos dizer assim, um caráter de perdão, de pureza, de santidade completo. Quais são os nomes que eu não posso ouvir que me dá calafrio? Esses dias eu vi a fotografia do pastor que já foi da nossa igreja e que saiu, não é, em litígio conosco e fundou uma outra igreja. Eu vi a fotografia dele, irmãos, justamente no evento de unidade da cidade de Taboão da Serra. Aí eu olhei a primeira frase que me veio na cabeça, que cara de pau. Eu tive logo que pedir perdão a Deus. Senhor Deus, eu não tenho como evitar agora. Eu estava lá com a mão em cima da bandeira do Brasil, clamando por unidade na nação e tal. Ele se dividiu contra nós lá, fez um estardalhaço, um escarcel, né? Fez de tudo para levar gente da nossa igreja para a igreja dele e tal. Foi um fiasco, uma coisa assim horrorosa, né? Falou tão mal da gente. Depois teve gente que recentemente veio um irmão falar comigo, pastor, o senhor não sabe o que o pastor fulano falou de você para nós, né? Inclusive eu nem passo mais na frente da igreja dele, porque eu conheço o senhor, eu sei que ele mentiu. É mesmo, rapaz, obrigado pelo seu nível de confiança, né, minha pessoa e tal. Ele falou, pastor, a gente conhece há mais de 20 anos, poxa vida. Ele falou coisas absurdas. Então, por exemplo, eu falei, não fala não. O senhor não quer saber? Não me interessa. Eu prefiro continuar amando esse irmão, esperando que ele volte para a minha igreja um dia. Isso já aconteceu antes. Essa perseverança precisa ser dentro do caráter de Deus, essa confiança dentro do caráter, essa confiança, essa esperança precisa ser dentro do caráter, andando por no caminho em que Deus está puxando a corda. Deus não vai puxar a corda assim. Hoje eu estou feliz, hoje eu estou triste, hoje eu vou perdoar, hoje eu estou magoado. Não. Deus faz você caminhar em linha reta na direção dele, em retidão, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Uma igreja precisa focar naquilo que ela pretende fazer e não ouvir nada. Lá na cavalaria, irmãos, eu estive na cavalaria da Polícia Militar durante um tempo. O treinamento dos cavalos era uma coisa impressionante, porque
porque eles disparavam tiros bem próximo do focinho do cavalo, para ele se acostumar com o barulho dos tiros. Quando aquele cavalo ia, ele estava coitado do cavalo, não sabia o que estava acontecendo, comendo lá a alfafazinha dele, depois chegava um soldado, pau! Disparo de 38. Aquele cavalo dava um salto tão grande que ele era capaz de matar alguém que estivesse próximo e saía dando coice para todo lado. Aí ele ia sendo treinado de tal maneira que depois de um tempo dava-se um tiro, pau! E ele continuava comendo alfafa, como se nada tivesse acontecido. Aí eles começaram a treinar os cavalos também, abrindo o guarda-chuva perto da cara deles. Porque uma vez uma mulher abriu um guarda-chuva na frente de um cavalo, ela simplesmente abriu a sombrinha, estava perto do cavalo, em frente o Teatro Municipal, na Praça Ramos de Azevedo, tinha 2 cavaleiros ali parados, montados no cavalo. Irmãos, essa mulher estava garoando, essa mulher chegou perto do cavalo, que cavalo bonito, abriu a sombrinha, pá, aquele cavalo empinou, jogou o soldado lá na calçada. O soldado foi parar lá na calçada e o cavalo saiu correndo. E aí, quando o cavalo percebe que ele não está com o cavaleiro, ele sai correndo. Os cavalos da cavalaria voltam para a cavalaria. Ele saiu correndo ali, foi embora, pegou a Avenida Tiradentes, pegou e foi lá para atrás do trem da rota lá. Então, e aí eles começaram a treinar o cavalo abrindo o guarda-chuva também. Até o cavalo não ligar mais. Vozes, sugestões, vozes humanas, vozes de Satanás, dúvidas no coração. Tenha certeza que dúvidas lançadas na sua mente, na sua alma, são dardos inflamados do maligno. Acostume-se com isso. Pode dizer assim, já sei quem está falando. Martinho Lutero estava deitado no quarto dele, irmãos, escutou a porta abrindo, aquelas portas de madeira maciça, escutou a porta abrindo, ele estava deitado, virado no canto, um frio tremendo na Alemanha, e ele estava bem encolhidinho assim, de madrugada, dormindo, escutou a porta abrindo. Aí ele olhou para ver quem estava entrando no quarto dele sem bater. Era o diabo. Era Satanás em pessoa. Não era um demônio, era o diabo. Ele conhecia o Martinho Lutero, ele sabia que o Martinho Lutero estava fazendo estardalhaço no reino espiritual. Sabe o que o Martinho Lutero fez? Nada. Ele olhou, viu que era o diabo. É você. Cobriu a cabeça e dormiu. Eu imagino que o diabo, irmãos, deve ter olhado aqui. Eu vou te pegar. Olha. E o Martinho Lutero pegou no sono e começou a roncar. O diabo, um dia desse eu volto, você vai ver. E foi embora. Quando comecei o ministério aqui, um demônio, não foi o próprio diabo não, mas um demônio ficou de cavalinho aqui na minha lateral e assoviou no meu ouvido. Irmãos, levantei e falei, rapaz, o que a Dalila está querendo comigo essa hora da madrugada? Tomara que ela queira aquilo que eu estou pensando, mas assoviar no meu ouvido. Eu já estava assim, pelo amor de Deus, que brincadeira boba é essa, me acordar assoviando bem dentro da minha orelha. Um assovio daquela magnitude. Sabe quando a sua orelha fica zumbindo? Ficou zumbindo. Aí eu olhei, a Dalila estava dormindo a sono solto, ela estava totalmente pregada no sono. Aí eu senti a presença maligna dentro do quarto e falei, rapaz, foi um demônio isso aí. Eu comecei a rir. Eu fiquei... Rapaz, mas é assim que você quer me assustar, subindo no meu
madrugada. É isso que sobrou para você fazer? Nem expulsei. Eu nem conhecia a história do Martinho Lutero. Depois eu fiquei conhecendo a história. Falei, haha, eu e Martinho Lutero, ó. Deitei, rindo, e peguei no sono feliz da minha vida. Não deixe nada roubar a esperança, a confiança e a perseverança desta igreja. Continue como se nada tivesse acontecido, porque nada aconteceu que pudesse abalar esse lugar. Nada aconteceu mesmo. E fiquem preparados para as próximas situações, porque vocês vão passar por qualquer uma delas e a igreja vai prevalecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, pastor. Glória a Deus pela palavra. Guarde no seu coração. Vamos colocar em prática. Amém? Amém. Deus te abençoe. Nesse sábado temos a nossa ceia. Não se esqueçam, vamos estar aqui reunidos às 19h30. Venha e nunca perca a esperança. Aleluia. Amém. Amém? A ceia é um momento onde nós relembramos algo maravilhoso que foi a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Aquilo aviva a nossa fé, a nossa esperança. Por isso que Jesus falou: todas as vezes que vocês celebrarem isso, vocês relembrarão a minha morte. E ele diz uma coisa tão importante: até que eu venha. Ele vem. A nossa esperança é a sua vinda, como diz o hino da harpa cristã. Amém? Vamos orar ao Senhor. Obrigado, pastor Osmar, por ter nos abençoado essa noite. Pastor Mário, vem fazer uma oração aqui terminando.